Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 45 e 46, nós lemos assim: outrossim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Amém? Dando prosseguimento aqui no Evangelho de Mateus, a sequência de parábolas. Eu já havia dito anteriormente que no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, nós temos uma sequência de 7 parábolas que o Senhor Jesus conta para nós. E resumidamente nós vimos as principais, né? Eu quero falar resumidamente agora das principais, mas a primeira delas, ele fala sobre o semeador. Um semeador saiu a semear e essa semente caiu em vários campos diferentes e dependendo do campo, essa semente vingou ou não. E aí ele fala do coração dos homens, ele fala que o reino dos céus é semelhante a isso. Então ele começa apresentando o reino dos céus para nós como uma semeadura, como uma semente que é lançada, e a semente é a palavra de Deus. O reino dos céus é a pregação do Evangelho. E aí Jesus começa a mostrar para nós nas demais parábolas, os comparativos do reino dos céus. Ele fala que uma vez que o reino dos céus é a pregação da palavra de Deus, os efeitos que essa palavra pregada vai causar nas diferentes pessoas, nos diferentes lugares. Então ele mostra numa outra parábola que nós vimos, Jesus mostra para nós que o reino dos céus também é semelhante a alguém que planta e não se preocupa como aquilo vai crescer, porque quem dá o crescimento é Deus. O plantio é a pessoa que faz, é o semeador, é o pregador que faz, mas quem faz dar o crescimento é Deus. E aí nós vimos também que ele fala que no meio da pregação do Evangelho crescem coisas boas e crescem coisas ruins também. E aí Jesus apresenta para nós a parábola do joio e do trigo. Ele fala que o semeador, ele semeou no campo boa semente, mas veio o inimigo e semeou o joio, e os dois cresceram juntos. E depois ele deixa claro que vai ter um dia lá no final, onde Deus vai separar o que é bom do que é ruim. E aí nesse ponto, Deus começa a mostrar para nós que o reino dos céus, ou o reino de Deus, não é 100% coisa boa. Não, porque o reino dos céus, da forma como Jesus nos apresenta, ele está se referindo à pregação do Evangelho, à propagação da palavra de Deus. E onde esse Evangelho for pregado, onde a palavra de Deus adentrar, ali vai ter joio e vai ter trigo. E aí nós vemos essa repetição na parábola do grão de mostarda, quando Jesus mostra que o grão de mostarda cresceu além do normal e vieram toda sorte de aves morar naquele arbusto que era para ser uma hortaliça e se tornou uma pequena árvore. Jesus ele mostra que mesmo chamando reino de Deus, reino dos céus, nós vamos encontrar coisas ruins no meio dessas coisas, no meio de onde a palavra está sendo semeada, no meio do crescimento das igrejas, dos ministérios. Onde a palavra de Deus for pregada, vai haver uma mistura de coisas boas que reagem a essa palavra e coisas ruins. E voltando lá na parábola do semeador, nós vemos novamente aquela semente que foi semeada entre os espinhos sufocaram. Aquela semente que foi semeada num solo pedregoso, o solo pedregoso não deu condições da planta se desenvolver. Aquela que caiu à beira do caminho, as aves que representam o maligno comeram. Então nós entendemos que Jesus fala que uma boa parte da semente semeada não vinga. E uma boa parte da semente que crescem outras coisas no meio que nós não esperávamos. Então vai haver coisas ruins. E aí Jesus continua, eles voltam para casa. Agora Jesus não está mais no meio das multidões. Ele conta isso dentro de um ambiente privado, só com seus discípulos. E agora ele vai falar daquilo que é mais importante para os discípulos. Na semana passada nós vimos que Jesus ele fez um comparativo, que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem encontrou. E aí ele ficou feliz com aquilo, porque era algo inesperado. Ele não esperava essas coisas, ele estava lá e por um motivo ou por outro ele descobriu um tesouro no campo. E ele feliz, ele vendeu tudo que tinha para adquirir aquele campo. E aí nós vimos que obviamente ele entendeu que para alcançar aquele tesouro, bastava ele comprar o campo, que era muito mais barato do que o valor do tesouro. Então ele fez um investimento, ele se livrou de tudo na vida dele e com uma alegria ele foi e comprou aquele campo. Mas na sequência, Jesus conta essa parábola. Na sequência, ele falou do campo e fala outrossim, né? Ele começa assim, dependendo da sua versão pode estar um pouquinho diferente. Da mesma forma,
da mesma maneira, e assim é também, ele fala, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante. Ele está falando agora, ele vai mostrar uma nova característica do reino dos céus. É um homem negociante que busca boas pérolas. É um homem negociante que busca boas pérolas. Não é um homem aventureiro. Não é uma pessoa que nunca pegou uma pérola na mão, não é uma pessoa, ele não está falando, Jesus aqui ele não se refere a um aventureiro, uma pessoa que vai começar agora um negócio novo. Deixa eu entrar no ramo de pérolas. Não, ele está falando de um homem negociante que busca boas pérolas. Ele é negociante. Provavelmente ele já tratou com muitas pérolas, muitas, e deve ter várias inclusive com ele. É um negociante, é o negócio dele, ele apresenta isso como uma profissão. É a profissão desse homem, negociar boas pérolas, é o que ele procura, busca boas pérolas. Ele está buscando, vocês sabem, alguém aqui já parou para pensar um pouco o que vem a ser uma pérola, como que ela é? Vocês conhecem pérola, já ouviram falar? Como que é produzida, como é que nós encontramos? Por exemplo, ouro, todo mundo sabe que você tem que, no caso do tesouro, o tesouro que o homem encontrou no campo, ali deveria ter ouro, prata, algumas pedras preciosas, diamante, esmeralda, que mais? Quais são as pedras preciosas que tem? Diamante, esmeralda, rubi, turquesa, topázio, e aí são inúmeras pedras preciosas, junto com ouro, prata, bronze, que eram metais preciosos também na época. Eles são tesouros que são encontrados na natureza. Nós chamamos isso de recursos, riquezas minerais, que você tira da terra. Você cava e você encontra lá um veio de ouro, você encontra na terra. O cara lá com a picareta vai cavando lá um túnel e ele chega num lugar lá que tem ouro, ele começa a tirar, é minério. A prata a mesma coisa e pedras preciosas também a mesma coisa. Mas a pérola é diferente. A pérola, ela não é algo mineral. Na realidade, a pérola, ela é formada com base orgânica. Orgânica tem a ver com organismo, com seres vivos. Ela é uma produção, ela é um recurso que aparece dentro de um ser vivo. São ostras. Não sei se você já viu, mas tem algumas ostras que entre o corpo da ostra que fica dentro daquela casca, da concha, e entre a concha e o corpo da ostra ali dentro, surgem pérolas. E a pérola, ela é algo que do próprio organismo da ostra que forma aquela pérola. E quem cultiva essas coisas, lógico, muito cedo se descobriu, eu não sei quando que se descobriu isso, se descobriu que se você abrir uma concha com ostra dentro, e você colocar dentro dela um grãozinho de areia, ou colocar algum objetozinho ali que incomoda, imagina no seu olho caindo um cisco, imagina um grão de areia dentro do seu olho, você consegue imaginar? Nem dá, né? Às vezes cai um cisquinho que é muito menor que um grão de areia, você já não consegue fechar o olho. Pois bem, é isso que acontece na ostra. Entra alguma impureza, alguma coisa ali, fica no corpo dela, o organismo dela vai começar a produzir algo como se fosse uma infecção. Sabe quando você tem a pele infeccionada e ali junta pus? É isso que acontece na ostra. Ela começa a revestir aquele objeto, aquele micro... vamos dizer, um grãozinho de areia. Ele vai começar a revestir aquilo como algo intruso ao seu organismo. É uma defesa da pérola. E ela reveste aquilo com aquele material, e aquele material acaba virando uma coisa preciosa. É considerado algo precioso. Então é algo orgânico. Jesus, ele não escolheu aqui para falar nessa parábola de um homem que negocia moedas de ouro. Ele não falou aqui um homem que negocia grandes joias de pedras preciosas. Não, ele falou de uma pérola. A pérola, ela é única na natureza, ela é a única coisa preciosa que é produzida pelo organismo, por algo vivo, um ser vivo que produz uma pérola. A pérola você não encontra cavando na natureza. Não, ela não é algo assim, ela não é igual aos demais, ela não é algo inerte, ela não é algo sem vida, não, ela é o resultado de uma vida. Então nós entendemos, Jesus ele usou o termo pérola, um homem que negocia pérola, porque a pérola é diferente. Ela é algo diferente de todas as coisas. E nós vamos ver, inclusive, até a importância da pérola nas Escrituras, principalmente no livro de Apocalipse.
algumas coisas são relacionadas às pérolas. Lá no final lá da Bíblia, que Deus mostra o valor que elas têm de semelhança às coisas que Deus fez para nós e para o seu reino também, né? Mas o que nós focamos aqui é que, em primeiro lugar, nós temos um homem que procura pérolas boas, busca boas pérolas. E aí nós não entendemos ainda nesse primeiro momento do que exatamente Jesus está falando. Olha, lembra, o reino dos céus tem a ver com a palavra de Deus que é pregada. Tem a ver com a difusão do evangelho. Homens e mulheres recebendo a pregação do evangelho. Então ele está dizendo para nós que o reino dos céus é como um homem negociante que busca boas pérolas. E eu já vi muitas interpretações em cima disso, e uma delas eu até concordaria bem mesmo, dizendo que talvez isso se refere a Cristo. Cristo dando tudo o que tem para adquirir algo de grande valor, e dizem que a pérola seria a igreja, as pessoas convertidas, algo que foi produzido por um organismo. Mas eu começo a olhar um homem negociante que busca boas pérolas, ele está buscando, negociando, é parte da vida dele. Talvez isso possa se referir àquela pessoa que tem algo dentro do coração que nada preenche. Aquela pessoa que ela está vivendo e durante sua vida ela está numa busca por algo bom, por algo grande. Ela quer encher o vazio do coração. Às vezes ela se encontra a maior parte do tempo triste, desanimada, com a cabeça baixa. Ela vive a vida dela buscando a felicidade, a alegria, razão de estar viva. Pode ser isso que mostra para nós. O reino dos céus é semelhante a um homem que está procurando boas pérolas, está procurando coisas boas, coisas que preenchem o seu ser, que preenchem o seu coração, que dê sentido à sua existência. Pode ser, eu consigo olhar para isso e eu vejo a maioria das pessoas. É interessante que essa parábola ela é bem diferente da do tesouro no campo. O tesouro no campo diz que o homem achou, e dentro do contexto ali da palavra, dá a impressão que o homem encontrou sem querer. Ele não estava procurando um tesouro, ele estava andando pelo campo, e andar pelo campo significa talvez aquela pessoa que ande pelo mundo, está andando pelo mundo, e de repente encontrou um tesouro, que é o reino dos céus, que é a possibilidade de encontrarmos com Deus. O primeiro homem provavelmente foi sem querer, ele estava andando pelo mundo e achou um tesouro, ele ficou empolgado com isso, ele teve um encontro com Deus, acidentalmente, ele não estava buscando o tesouro, ele estava andando pelo mundo, passeando pelo campo, vivendo a sua vida, talvez achando até que as coisas estavam boas. Mas aqui, nesse outro, é um homem que está em busca, é uma pessoa que está em busca. Ele pode simbolizar a nossa busca por nossa existência, o sentido da vida, boas pérolas, coisas boas para a nossa vida. A vida, queridos, ela tem que ter um sentido, tem ou não tem? Senão não tem sentido nenhum. Se nós não encontrarmos sentido, não tem sentido. Eu vou viver para quê? É verdade. É até engraçado mesmo, porque que sentido haverá em simplesmente nascermos, vivermos, acumularmos coisas ou não, perdermos coisas, um misto de tristezas, de conquistas, e chega no final, nada disso fez sentido, não servia para nada. É muito triste quando eu vejo pessoas falando que a vida ela não tem sentido, que um dia o homem morre, aquilo acabou e não tem mais nada. Muitas pessoas não acreditam numa vida eterna. Muitas pessoas, elas não creem que existe algo depois que nós fecharmos os nossos olhos, definitivamente. Isso é uma vida triste, é uma vida sem sentido, uma vida sem razão, sem propósitos. Então eu vejo nesse negociante que busca boas pérolas, o propósito da sua vida. O propósito da sua vida é negociar pérolas, é conquistar algo bom aqui e vender um pouco mais caro e vivendo do lucro. Quem é comerciante sabe o que é isso. É uma coisa que não tem fim, é ou não é verdade? Não tem fim. Aqui, por exemplo, nós temos alguns irmãos que são comerciantes, eu conheço alguns aqui. Eu sei que tem irmãos aqui que trabalham com imóveis. E qual que é a questão de negociar um imóvel? Você compra, você intermedia uma venda de um imóvel, que ele vai ser comprado por um valor X e vai ser vendido um pouquinho mais caro. Não é assim que funciona? Comércio é assim, né? Tem gente que acha que o comerciante não tem que ganhar nada. Tem que, né? Então para que ele vai viver do comércio, né? Se eu não ganho nada, né? Eu compro por 100 e vendo por 100 de novo, eu vou passar fome, porque eu só estou
né, trocando de mão. Não, o comerciante, ele vive de negócios. Ele vive de vender, né, aquilo que ele comprou um pouco mais barato para que ele leve lucro. E o lucro é o salário dele. É assim que funciona. Nós temos irmãos aqui também que trabalham com comércio de carro. Nós temos irmãos que trabalham com comércio no ramo alimentício. E assim por diante. O objetivo do negócio é você se sustentar. É o trabalho da pessoa. Não é assim que funciona? Então Jesus pegou uma pessoa que vive disso. É diferente do homem passeando no campo. Amém, queridos? O homem passeando no campo e encontrou um tesouro. Tropeçou num tesouro. Opa! É algo acidental. O reino dos céus também acontece assim. Acontece com pessoas que de repente não estão procurando, está indo tudo bem, elas estão achando que a vida é um grande passeio. E de repente elas encontram, tem um encontro com o reino dos céus. E aí elas entendem que aquilo é muito mais valioso do que todas as coisas que ela tinha. Aqui não, aqui nós temos um negociante. Um homem que trabalha com isso. Um homem que vê nesses negócios, nessas boas pérolas, o seu ganho. E é óbvio, por que o negociante quer boas pérolas? Por que um vendedor de carro, ele vai focar bons carros? Por quê? Por que um vendedor de imóveis, ele vai querer trabalhar com imóveis de melhor qualidade? Por quê? Se eu começar a trabalhar com coisa ruim, eu queimo o meu filme, não é assim? Eu sou um comerciante de informática. Aí eu vendo computador ruim, que eu dou a garantia lá, ou não tem garantia. Aí o cara liga na tomada e explode, não funciona, trava, e a internet falha. Eu vou queimar meu filme, ninguém mais vai querer comprar nada comigo. Então esse negociante, ele é cuidadoso. Jesus fala, ele está em procura de boas pérolas, talvez para fazer sua reputação. Esse vendedor, ele sempre tem boas pérolas. Ele trabalha com coisa boa, o material dele é bom. Eu esqueci também, mas nós temos comerciantes aqui de cosmético, né, meu irmão? Que trabalha com o ramo de cosmético. Se ele trabalhar com coisa... A mulher passa lá um produto no cabelo, o cabelo dela seca e cai, ela não compra mais. É ou não é? Se a loja que compra passou lá um batom na boca, e a boca dela seca e vira uma ameixa seca, né? O marido vai mandar matar o comerciante que vendeu o negócio ruim para ela, é ou não é verdade? Né? Então nós temos que entender que as coisas aqui, Jesus ele sabe do que está falando, ele está falando para um pessoal da época, que a maioria deles, como todo mundo sabe o que é você estar atrás de boas coisas, todo mundo sabe, queira ou não queira, o que é um comércio. Mesmo que eu não seja comerciante, eu sou consumidor. Todo mundo aqui consome, todo mundo compra. Jesus ele entrou com a história de um jeito diferente para dar um outro enfoque do reino dos céus. O reino dos céus tem a ver com uma pessoa que está procurando coisas boas. E ele negocia, ele vive disso. Ele está vivendo a sua vida. Ele está buscando alicerce para a sua vida. Como nós, todos nós queremos o melhor para nós, para nossa casa, para nossa família. Nós queremos um casamento bom. Ninguém quer viver um casamento ruim. Todo mundo está buscando algo bom. E nós estamos buscando boas coisas. Esse é o sentido da nossa vida. É termos bons negócios lá no nosso trabalho. É vivermos uma vida de acordo com aquilo que nós entendemos que seja a felicidade. Por que o que nós entendemos? Porque nem sempre a felicidade está naquilo que nós acreditamos que ela esteja. Muitas vezes a felicidade vai muito além do que nós imaginamos. E às vezes a pessoa está negociando coisas erradas em sua vida, em busca da alegria e da felicidade. Esse homem, ele está fazendo a reputação dele, ele está negociando, ele está buscando boas pérolas. É o objetivo dele, é o objetivo. Jesus, sabendo que a humanidade valoriza os bens materiais, e nós valorizamos. Não tem um aqui que não valoriza. Ah, não, eu não valorizo o bem material. Duvido, meu irmão, pega tudo que você tem lá, doa aos pobres agora. E amanhã você começa um dia novo, sem nada. Você faz isso? Não. Você fala, poxa, eu trabalhei, né? Houve suor, houve investimento, ninguém vai fazer isso. Eu posso até ajudar alguém, mas pegar tudo que eu tenho, calma aí, Senhor. Teve um rapaz que foi atrás de Jesus, Jesus sabia que o coração dele estava nessas coisas. Para aquele rapaz, os bens materiais eram um problema. E para ele, Jesus disse, você quer ser perfeito? Então vende tudo, se desfaz de tudo e vem e me segue. Ele chamou ele para ter um ministério com Jesus em tempo integral. E a Bíblia diz que o homem ficou triste. O jovem ficou triste. Ele falou, não, isso é ruim. E ele se afastou. E Jesus falou, você está vendo? É mais fácil
um camelo passar por dentro de um fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque esse desejo de riquezas é algo inerente ao ser humano. Está dentro do homem, é difícil, é difícil. Por isso ele falou para os discípulos, toma cuidado, porque estar apegado a essas coisas podem roubar o nosso coração. E aqui ele apresenta para nós esse homem que ele está em busca de boas pérolas. Isso não é errado, boas pérolas. É eu e você na nossa vida em busca de boas coisas, de alegria, de felicidade. Mas aí vem o versículo 46 e ele diz, encontrando uma pérola de grande valor. A Bíblia não diz que ele estava procurando uma pérola de grande valor. A Bíblia diz que ele estava procurando boas pérolas. Ele procurava boas. E é interessante que esse encontrando tem a mesma conotação do tesouro no campo. Só que o tesouro no campo, o rapaz estava vagando pelo mundo. Estava vivendo uma vida qualquer. Esse não, esse está procurando boas pérolas. Boas pérolas. Ele está procurando algo bom para si, para negociar. Ele compra aqui, vende ali. Compra aqui, vende ali. Coisas boas. Ele estava contente em procurar boas pérolas. Ele negociava e buscava boas pérolas. Mas aí é interessante, ele encontra uma pérola de grande valor. E esse grande valor, quando Jesus usa a palavra grande, quis dizer que ele nunca tinha visto nada como aquilo. Ele só procurava boas pérolas para se manter. Ele achava que se ele tivesse determinadas coisas na vida dele, se ele alcançasse determinados objetivos, para ele estaria bom. Eu estou trazendo isso para a nossa vida, pessoal. A pessoa que fala, o dia que eu conquistar tal coisa, eu vou ser feliz. O dia que eu concluir esse projeto, eu serei feliz. Enquanto eu estou fazendo essas coisas, eu me sinto bem. Eu estou me sentindo bem. Mas ele fala, mas ele sempre buscou. É a busca do homem, sempre buscando mais. Até que um dia, no caso do reino dos céus, ele encontrou uma de grande valor. Aquele homem nunca imaginou, talvez, na vida dele inteira, que um dia ele veria uma pérola daquela. Uma pérola de grande valor. Primeiro, as pérolas, elas têm, o valor delas é medido de acordo com o seu tamanho, a sua precisão quando ela é formada e a raridade dela. Né? A questão da cor, do material que foi depositado para formar a pérola. Como assim? Uma pérola grande, ela é valorosa, lógico, muito mais do que uma pequenininha. Mas quando você olha para uma pérola também, ela tem que ser perfeitamente esférica. Nós temos que ver que não foi lapidado por um joalheiro. Ela não foi feito lá por um ourives, alguém que pegou. Não tem como você lapidar uma pérola. Não tem, ela é pronta. Ela é como se fosse um fruto que você tira da árvore. É algo que você tira lá de dentro da ostra e aquilo está pronto. E nem sempre a pérola ela é redondinha com perfeição. Se você aplicar ali, eles têm algumas ferramentas que conseguem medir a esfera da pérola. Hoje existem scanners eletrônicos. Você coloca a pérola ali dentro e ali o próprio scanner ele vai dizer se aquela pérola, qual que é o grau de perfeição dela. A pérola, muitas vezes, as pérolas elas vêm com pequenos buracos, elas vêm com deformações, elas vêm tortas. Existem pérolas que elas vêm no formato de um feijão, de um arroz. Nem todas são redondinhas. E muito pequenas, maiores, tem pérolas de várias cores. Tem pérola rosada, tem verde, esverdeada, azulada, tem pérola negra, que o acabamento dela, quando a ostra fez com material que ela ficou negra. E dependendo da raridade, dependendo do tamanho, dependendo da perfeição daquela esfera, ela fica uma bolinha, né? Todo mundo aqui já viu, já pegou na mão, né? E eu não sei se você sabe, a pérola estraga com o tempo. Ela é orgânica. Ela não é igual um diamante. Diamante é eterno. Se você não quebrá-lo, né, ele vive para sempre, é eterno. Diamante, pedras preciosas em geral, elas são eternas. A pérola não. A pérola, a expectativa de vida de uma pérola é de 150 anos. Inclusive quem tem pérola tem que guardar de uma forma correta, de preferência enrolado num paninho bem seco, para que ela não tenha contato com produtos de limpeza, por exemplo, não sei se você sabe, mas esse negócio de matar mosca,
aquele veneno que você joga para matar mosca, se cair em cima da pérola, com o tempo ela vai se desfazendo, ela vai se desgastando. Ela é orgânico. Se a pessoa não usar com cuidado, ela risca. E depois, se você for polir, você vai tirar camadas da pérola. E ela acaba estragando. Então tem que ter muito cuidado. É algo valioso, precioso, mas tem que tomar cuidado. Diferente de algumas outras joias, de alguns outros materiais. E Jesus usa essa palavra de propósito. Ele encontrou uma de grande valor. E nós não sabemos exatamente o que é essa de grande valor. Se ela era grande, bem grande, ou se ela era perfeita, ou se a coloração dela era raríssima. Mas aquele homem encontrou algo que ele não esperava encontrar. Ele estava buscando boas pérolas, coisas boas, corriqueiras, coisas que faziam a sua vida ter o sentido de ser. Ele era um negociante, ele negociava boas pérolas, mas ele achou uma grande, uma fora do comum, uma enorme. E aí vem algo curioso, que é muito curioso, principalmente para quem é comerciante. Para quem é comerciante fica uma pulga atrás da orelha. E para quem pensar um pouquinho, mesmo não sendo, se colocando no lugar de um comerciante, você vai perceber que tem algo estranho. Olha o que ele faz. Ele encontrou essa pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Essa não é uma parábola simples. É uma parábola estranha. Como assim? Eu vivo de comprar e vender pérola. Vamos levar para o lado do carro. O irmão que compra e vende carro. É como se ele um dia ele descobrisse um veículo que ninguém tem no mundo inteiro. Uma invenção. E aquele veículo custa, preço de lançamento, 20 milhões de reais. Ele vende tudo e compra aquele veículo. E aí, ele vai ficar com o veículo na garagem. Mas que garagem? Vendeu a casa. Ah, ele vai pôr gasolina e dar uma volta. Que gasolina? Ele vendeu tudo que tinha para comprar o veículo. Você está entendendo? É uma parábola que mostra algo estranho. Calma aí, ele se desfez de tudo para comprar algo que provavelmente ele não pretende vender. Ele comprou. Ele vendeu tudo que tinha para adquirir. E comprou, ele comprou essa pérola. É igual o irmão que achou um apartamento que é incrível. O irmão lá que vende apartamento e casa. Ele achou uma casa que ele fala, uau, essa é a casa dos meus sonhos. Eu estava negociando para os outros, mas eu achei uma que eu quero para mim. E ele vende tudo que tem e compra a casa. Aí não tem dinheiro para colocar sofá. Não tem dinheiro para... É óbvio, ele é um negociante. Ele é um negociante. Ele vai continuar negociando boas pérolas. Mas a hora que ele achou aquela que se destacava mais que as outras, ele falou, essa eu quero. Essa eu vou comprar. Essa eu quero para mim. Ele vende tudo que tem. Tudo que tem. E adquire aquela pérola. Tudo, tudo. Ele não ficou com nada. Quando a Bíblia fala que ele vendeu tudo quanto tem, ele vendeu tudo. Ficou sem nada. A partir do dia seguinte, ele só tinha o quê? Uma pérola de grande valor na mão. Só o que ele tinha. Vai começar um novo processo? Vai. Vai passar aperto? Vai. Mas aí ele vai começar a negociar boas pérolas de novo. Mas a de grande valor, ele adquiriu. E eu duvido que a intenção dele seja vender essa pérola. Duvido. Duvido. Pelo menos é a impressão que eu tenho dessa passagem. E Jesus está falando, esse é o reino dos céus. O reino dos céus... Mostra para mim dentro dessa parábola e dentro desse contexto, e tentando imaginar nós, sendo esse negociante, que nós estamos aí buscando coisas, que eu e você nós desejamos o melhor dessa vida. Deus nos deu uma vida, nós queremos o melhor. Nós estamos em busca de coisas, de coisas que nos fazem bem, de momentos que nos fazem felizes. Nós estamos em busca de bons relacionamentos. Nós queremos ter um bom relacionamento familiar, um bom relacionamento com amigos. Nós estamos em busca. Mas um dia nós vamos ter um encontro com algo que é chamado Reino dos Céus. Nós vamos entender que a vida não vai ter mais nenhum sentido se nós não adquirirmos isso, se nós não tivermos isso para nós. O reino dos céus é como uma pérola de grande valor que um homem negociante encontrou. Ele estava procurando coisas corriqueiras, coisas comuns, boas pérolas. Mas ele encontrou algo que ele não esperava, que ele não imaginava, que ele nunca sonhou. E aí ele se desfaz de tudo, ele está disposto a adquirir isso. Jesus está falando, isso é o reino dos céus.
É você procurando, vagando pela vida, vagando pelo mundo, querendo um pouco de paz, querendo um pouco de momentos bons, querer curtir um pouco mais o que tem de melhor nesse mundo, na vida, nas coisas, no dia a dia. E de repente é apresentado para você algo tão grande, tão grande, tão grande, que você compreende que vale a pena abrir mão de tudo aquilo que você acreditava antes, que era bom, que era maravilhoso, abrir mão para adquirir esse algo que supera todas as coisas. Este é o reino dos céus. Esse é o objetivo da alma verdadeira do homem. Esse é o objetivo verdadeiro da alma do homem. É o objetivo, é encontrar algo que realmente supra aquele anseio que tem dentro de nós. Eu e você, todos nós, todo ser humano, tem um vazio dentro da sua existência. Nós temos. Esse vazio é gigantesco. Na realidade, esse vazio ele é infinito, porque tudo que você coloca lá desaparece. Como assim? Explica melhor. Dentro da nossa alma tem um vazio muito grande, gigantesco, enorme, incalculável o tamanho desse vazio. Aí você fala assim, olha, quando eu conquistar determinada coisa, esse vazio vai acabar. Aí algumas pessoas conquistaram aquilo que elas acreditavam que ia tampar o vazio. E no dia seguinte que você conquistou aquilo, você fala, bem, agora sim, o vazio está lá e parece que está maior. E aí vem uma sensação, não é isso. Ah, então já sei, é outra coisa. Você joga uma nova meta. Enquanto você está em busca daquela meta, enquanto você está negociando atrás daquela boa pérola, as coisas vão andando. Até o dia que você vai e consegue aquilo também. E aí você consegue, você fala, não era isso. Eu continuo com vazio. Vocês estão me entendendo, queridos? Você já passou por isso? Você tinha certeza que você ia conquistar alguma coisa, que aquilo ia fazer a diferença. E o dia que você conquistou, você olhou e falou, não é. E será que eu tenho problema? Aí começa a questionar, será que sou eu que não estou bem? Será que... Você está negociando boas pérolas. Boas pérolas são boas pérolas, mas elas não vão preencher a necessidade que o ser humano tem, da grande pérola, de grande valor. E isso só está em Cristo, só está em Deus. A única coisa que tampa o vazio que tem na nossa alma é Deus, porque Ele é infinito, e o vazio na nossa alma é infinito. Quando Deus nos criou, Ele nos criou para termos uma comunhão com Ele, e essa comunhão foi perdida. Desde então o homem ficou incompleto. Na nossa essência, enquanto eu não preencher esse vazio, eu não serei feliz. A nossa felicidade não depende de coisas, a nossa felicidade não depende de realizações, não. Nós nos iludimos quando nós acreditamos nisso. Quando você traça uma meta e você alcança, você se sente bem, é verdade, sentimento de dever cumprido, mas a felicidade não está lá, não está naquilo ali. Tem pessoas que passam pela vida e elas não vão conseguir atingir objetivo nenhum de nada, mas às vezes elas têm essa pérola de grande valor em si, e elas são perfeitamente felizes. A nossa felicidade, a nossa realização não está naquilo que nós podemos ter ou não podemos ter. Não é naquilo que nós acreditamos que nós um dia, se nós conquistarmos, todos os nossos problemas estão resolvidos. Não, nossa felicidade não está nessas coisas. A nossa realização pessoal, ela consiste em encontrarmos o reino dos céus. O reino dos céus é a única coisa que nos faz feliz. O relacionamento com o Senhor Jesus é a única coisa que pode nos fazer feliz. Se eu tenho Jesus na minha vida, se eu tenho essa pérola de grande valor nas mãos, eu imagino esse negociante, ele está tão feliz com essa pérola, que é a primeira noite que ele não vai ter onde dormir. Talvez ele vai dormir ao relento, porque ele vendeu tudo. E ali durante a noite, passando frio, talvez num canto na rua, nós não sabemos, ou se ele foi na casa de algum amigo, algum conhecido, ali à noite, quando veio aquela dúvida, e agora? Eu estou passando, não tenho mais nada. Ele abriu aquela pérola, olhou para ela e sorriu. É o que eu imagino. O negociante abriu, e ele falou, mas eu tenho essa pérola. E se eu tenho essa pérola, eu aguento todas as coisas. Se eu tenho essa pérola, não importa mais as dificuldades, porque isso é mais valioso do que qualquer coisa que eu possa buscar, que eu possa imaginar. É isso, Jesus está contando algo, até que num primeiro momento, dentro desse contexto é absurdo. Quem vende tudo para adquirir uma grande pérola?
diferente do tesouro no campo. O tesouro no campo, o tesouro valia muito e o terreno era barato. Ele vendeu tudo para comprar o terreno. Ele fez um negócio da China. Ele comprou um terreno barato com tesouro dentro. No dia seguinte ele estava milionário. Não é diferente? É diferente. Ele vendeu tudo para comprar um tesouro que valia menos, um campo que valia pouco. Eu falei, vamos imaginar que o campo valesse 200. Ele vende tudo para comprar aquele campo, mas o tesouro vale 200 mil. Ele ficou milionário, mas aqui não, na pérola. Ele, como negociava boas pérolas, o dia que ele viu aquela pérola, aquilo impressionou aquele homem. Ele não queria saber, ele vendeu tudo que tinha para adquirir uma pérola. E o que você faz com uma pérola? Fica olhando para ela. É o máximo que dá para fazer. Ou negocia, vende de novo. Eu não sei se ele vai vender de novo ou não. Mas o foco que Jesus está mostrando é que quando ele achou uma diferente, e o fato dele ser um negociante, ele sabe o que é valoroso e o que não é. Ele é perito. Um negociante que procura boas pérolas, ele bate o olho, ele sabe o que é bom e o que não é. Então ele está dizendo para nós, se você realmente está em busca de algo bom, se nós estamos buscando algo realmente valioso, o dia que você entender o que é o reino dos céus, você vai dar um pulo. E você vai falar, eu estou disposto a abrir mão de tudo por causa desse reino. E aí o resto não importa. Não importa mais. O valor do que eu encontrei é tão grande que eu estou disposto a investir minha vida nisso. É interessante, né? Falar o que você faz com uma pérola. Eu li uma vez uma história, eu não sei nem direito a história, mas envolve a rainha Cleópatra. Já ouviram falar de Cleópatra? Uma rainha da antiguidade, né? Que viveu no Império Antigo, lá nos períodos antigos. E a rainha Cleópatra, eles disseram uma vez que ela comprou uma pérola raríssima na época. E a pérola, pelo menos na época em que foi feito esse cálculo, acho que é coisa de uns 20 anos atrás, na literatura que eu vi, eles calcularam, eu lembro que era 375 mil dólares, se não me engano, o preço que ela teria pago se fosse hoje. 375 mil dólares, ou milhões, não, eu acho que $1.000. O valor na época dela. Um valor alto, mas que seria R$1 milhão em valores de hoje. Ela comprou uma pérola naquela época. E aí o que ela mandou fazer? Ela mandou dissolver a pérola lá num líquido e ela bebeu. É isso. Ela mandou ferver a pérola lá com, sei lá, com vinho quente, com bebida. E bebeu. Para dizer, olha o meu poder. Eu bebo pérola. Dissolveu a pérola no líquido e bebeu. Por isso que eu falei, o que nós faremos com uma pérola de grande valor? A não ser dizer, olha a pérola que eu tenho, olha o que eu achei. Pensa no sentido do que Jesus está querendo dizer para nós. Aquela rainha adquiriu aquela pérola, e o que é mais ainda do que você ter uma pérola, é você beber a pérola. Comer a pérola, foi o que ela fez. Por mais insano que pareça, aconteceu. Ela bebeu. Hoje tem gente que faz coisas com ouro, sorvete com ouro e come, bebe, para dizer que, eu estou comendo ouro. É a necessidade de dizer, né, que nós somos mais do que somos na realidade. Eu tenho pérola correndo na minha veia. Sei lá o que ela pensou. Uma extravagância. Mas quando nós olhamos para o reino dos céus, uma pérola de grande valor. Aquele homem foi e vendeu tudo o que tinha. Então Jesus está dizendo, o reino dos céus é semelhante a isso. A palavra de Deus vai sendo pregada. E a palavra de Deus, elas são grandes pérolas. A salvação que está em Cristo é uma grande pérola de muito valor. E quem realmente está procurando algo, as pessoas que verdadeiramente estão buscando na sua vida algo grande, algo valioso, algo que tampe esse vazio na alma, algo que venha preencher o seu coração, a hora que ela bater de frente com o reino dos céus, a hora que ela tiver a revelação do evangelho na vida dela, ela vai entender que ela encontrou algo de grande valor. Ela vai se desfazer de tudo o que ela tem, e ela vai fazer de tudo para adquirir esse reino.
Aqui, obviamente, dentro do contexto bíblico, a nossa salvação ela não pode ser comprada. Não tem como você comprar. Não é disso que ele está falando. Ele não está falando de eu pegar todas as coisas que eu tenho e comprar para ir para o céu. Não, Deus não está falando isso. Jesus não está falando isso. A salvação, quem conquistou para nós foi o Senhor Jesus. E se você crer no Evangelho, se você crer na mensagem da cruz, e se você amar a Jesus, você está salvo. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar no sentido de realmente considerar o Senhor como Salvador, será salvo. A salvação não tem a ver com compra, não tem a ver com pagar preço, porque Jesus pagou o preço por nós. Por isso que algumas pessoas até se confundem, talvez na interpretação dessa parábola. Mas quem pagou o preço foi Jesus. Talvez Jesus seja o negociador que está buscando boas pérolas. Ele vende tudo que tem para adquirir a boa pérola. Pode ser. Mas eu e você, nós estamos atrás também de algo bom para nós. E quando nós encontramos o reino de Deus, apesar de Jesus ter pago o preço para eu e você irmos para o céu, nós entendemos que também tem um preço a pagar. Jesus fala, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Venda tudo que tem. Tome a sua cruz e me siga. Negue-se a si mesmo. Agora não é mais hora de você estar negociando as boas pérolas. Você encontrou a de grande valor. Negue-se a si mesmo. Existe um preço, existe um custo. Quando nós somos chamados a participar da família de Deus, do reino de Deus, nós temos sim que abrir mão, nós temos que tomar uma decisão. É igual uma pessoa que casa. A pessoa, quando ela casa, queira ou não queira, por melhor que seja o casamento, ela abriu mão da vida de solteiro. Não é verdade, queridos? Tem um preço a pagar. Eu deixo pai, eu deixo mãe, eu deixo a minha vida de solteiro. Agora eu vou me dedicar ao meu casamento. Casamento implica uma série de obrigações. Quando eu era solteiro, eu trabalhava para mim. Eu guardava dinheiro para mim. Não é assim que o pessoal faz? As pessoas guardam dinheiro para ela. Os homens, eles buscam os seus interesses imediatos, talvez até pensando no casamento. Naquela época de Jesus, as mulheres guardavam perfumes, dotes, os homens se precaviam, guardavam dinheiro, porque um dia eu vou casar. Mas a vida de solteiro, ela tem algumas coisas que a de casado não tem mais. Tudo tem um preço, tudo. Uma pessoa que quer se formar numa universidade, ela tem que pagar um preço. Às vezes 2 preços. O preço de frequentar a universidade e ainda tem o preço do custo. Existe um preço. Nada na vida é de graça, nada. Nem nossa salvação foi de graça. Jesus pagou por ela. Mas se nós quisermos fazer parte do reino de Deus, existe renúncia, existe um preço a ser pago, existe muita coisa que implica que nós temos que abrir mão, meus irmãos. Nós não podemos mais ter a mesma vida que nós tínhamos antes. Não, nós temos que nos desfazer de tudo. Aquilo que nós julgávamos que eram boas pérolas, de repente quando nós olhamos para essa pérola maior e melhor, nós vamos ver que aquelas pérolas não eram tão boas. O nosso critério, o nosso padrão eleva. É ou não é verdade? Quando você vê algo bom e depois você vê algo muito melhor, você olha para aquilo que você julgava bom, já não é mais tão bom, concorda? É ou não é verdade? Quando você encontra algo muito melhor, algo de grande valor, aquilo que é bom e tem algum valor, deixa de ter valor. Por isso que ele vendeu tudo. Porque agora essas coisas não têm mais sentido. Meu irmão, minha irmã, quando você tem um encontro com o Senhor, quando nós encontramos com Jesus, as demais coisas perdem o valor. E às vezes nós nos corrompemos nesses negócios de buscar boas pérolas, nós nos corrompemos por poucas coisas. E o Espírito Santo nessa manhã está nos chamando a atenção. Olha, no que nós temos negociado a nossa vida, no que nós temos negociado os nossos valores. Às vezes por pequenas coisas, nós perdemos o melhor. Às vezes eu quero ficar com 5 pérolas boas na mão e deixo de comprar aquela que tem realmente valor. Às vezes eu me apego em coisas na minha vida, no meu ser, nas minhas convicções, nas minhas crenças. E eu perco aquilo que Deus tem para mim. Jesus está falando no fundo, é uma parábola que diz o seguinte: se o negociante é bom, se ele é bom de verdade, ele está buscando boas pérolas, ele conhece, o dia que ele encontra a pérola de grande valor,
ele já não se contenta mais com as boas. E ele faz de tudo para adquirir aquela que realmente vale mais que todas. Que a hora que a pessoa, se realmente ela está procurando ser feliz, se verdadeiramente ela está procurando um sentido para a vida dela, se verdadeiramente a pessoa está procurando a Deus, quando ele tiver um encontro de verdade, ele vai se entregar. Ele vai se converter. Conversão significa mudança de caminho, mudança de prioridade, mudança de estrutura espiritual. Eu vendo tudo, eu abro mão de tudo, eu não quero mais ser a pessoa que eu era, eu não quero mais ter na minha vida as coisas que tinha, eu não quero mais crer nas coisas que eu acreditava. Por quê? Porque eu encontrei ao Senhor, eu tive um encontro com Deus. Deus diz lá na sua palavra: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares com todo o vosso coração. Ele está falando de alguém que busca, ele está falando de alguém que está atrás, ele está falando de alguém que está verdadeiramente buscando. Como ele diz aqui, ele busca boas pérolas. E ele está falando, se você tem buscado boas pérolas, o dia que você tiver um encontro com o Evangelho de verdade, você vai tomar um susto, você vai ver que ele era muito maior do que você imaginava, você vai ver que Jesus, ele é muito mais incrível do que você suspeitava. A vida com Deus, o reino dos céus, ele é muito mais grandioso do que eu e você podemos imaginar. É isso que ele está falando. Se você verdadeiramente tem buscado, não é atrás de uma religião que você está, não é atrás de um passatempo, não, você não está buscando somente a solução dos seus problemas. Está buscando boas pérolas, boas coisas. E se isso for sincero, em Cristo, você vai encontrar algo muito valoroso, que você vai estar disposto a abrir mão de tudo para ter isso com você. É isso que ele está falando. Esse é o reino dos céus. Se eu falar que o reino dos céus é a pérola de grande valor, e falar que as boas pérolas é simplesmente a felicidade do mundo, a paz, o mundo não está buscando paz? Eu já vi um monte de gente falar, ai, como eu queria ter paz. Já ouviu? Às vezes você mesmo fala, né? Oh, como eu queria ter paz. Jesus fala, eis que vos deixo a paz, a minha paz eu vos dou. Mas eu não dou como o mundo a dá. Não. A paz que você está buscando é uma boa pérola. A minha paz é diferente. Ela é uma pérola de grande valor. Jesus fala disso. Várias vezes nós temos. Então quem está procurando a felicidade, se estiver procurando de verdade, se ela tiver um encontro com o Evangelho, ela vai ter um encontro com a pérola de grande valor. Quem procura a felicidade encontra o reino dos céus. Nem todos, né? Mas muitos, dentro dessa parábola, eles estão buscando boas coisas e vão acabar encontrando ao Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Jesus lá em Mateus, ele fala assim, porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra, acha. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. Mas ele fala, aquele que busca, encontra. É a mesma palavra que ele usou quando ele falou, o homem busca boas pérolas. Ele está falando, quem busca boas pérolas, vai acabar achando uma de grande valor. Ele está falando, o reino dos céus é isso. O que você tem buscado, meu irmão? O que nós temos buscado? Ah, mas eu sou crente há tantos anos. Eu sou crente desde criança. Vou na igreja, meus pais iam, meus avós. Ah não, eu cheguei faz um mês que eu estou começando no Evangelho. Isso não importa. Porque às vezes nós já estamos ali naquele lugar há tanto tempo. E estamos indo ali, e é mais um dia, mais outro dia. Mas será que nós realmente estamos buscando algo de grande valor? Será que tem havido essa busca? Porque Deus disse que buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o coração. Então será que nós temos buscado com todo o coração? Porque Jesus disse, o reino dos céus é similar a um negociante que está buscando boas pérolas. E isso é com todo o coração. Porque ele tem feito isso, é o ganha-pão dele, é a vida dele, é o dia a dia. Será que o nosso dia a dia é verdadeiramente termos um encontro com Deus? Ou será que nós achamos que eu tenho que cumprir uma tabela na igreja para não ir para o inferno? Será que é isso que eu penso? Ah, o irmão não foi no culto no domingo. Ai, será que se eu morrer no dia que eu não fui para o culto, será que eu vou para o inferno? Você acredita nisso, meu irmão? Não tem nada a ver ir no culto ou não ir no culto. Tá? Tem um monte de gente que vai no culto e não falta nunca.
Tem um monte de gente que inclusive faz o culto, que prega a palavra, e Jesus diz naquele dia, muitos dirão, Senhor, em teu nome eu fiz um monte de coisa. E ele fala, nunca vos conheci. Você não tinha a pérola de grande valor, você não abriu mão de tudo para adquirir essa pérola. Você continuava lá frequentando o culto, você continuava lá ministrando a palavra de Deus, você pregava no altar, mas não abriu mão de tudo. Era mais um acessório, era mais uma boa pérola na sua vida. Será que a nossa busca por Deus é uma boa pérola? Ou será que hoje é uma pérola de grande valor? Que eu abri mão de tudo. E eu estou sempre aos pés do Senhor. Não é aqui que eu vou estar aos pés do Senhor. Não é no culto que eu vou me render a Deus. Não, eu me rendo a Deus todos os dias. Onde eu estou, na minha casa, no meu trabalho, onde eu estou, ali Jesus é o bem mais precioso da minha vida. É ali que interessa. Aqui vai ser só um reflexo do que nós somos lá fora. Lá fora eu já ando com Deus, eu já adquiri esse tesouro, e eu venho aqui única e exclusivamente para agradecer. Eu venho aqui para louvar esse Deus maravilhoso. Eu venho aqui para ouvir um pouco mais da palavra de Deus, que é preciosa ao meu coração. Mas o verdadeiro tesouro eu já possuo. Não é um dia que eu não pude estar com os irmãos que eu estou perdido, não, porque eu ando com Deus o tempo todo. Deus sabe. Tem gente que fala, então não vou mais. Não vou mais porque eu estou com Deus todo dia. Deus sabe a importância que tem a comunhão com os irmãos. Nós vamos ver mais parábolas para frente da importância que Jesus fala, da importância dos irmãos estarem juntos. Mas nessa parábola de hoje, Jesus diz que era um homem que procurava. Ele estava à procura de coisas boas. A vida dele era negociar por coisas boas. Mas um dia ele encontrou algo que ele não esperava. Algo muito maior do que aquelas pérolas que ele negociava. E ele vendeu tudo. Até as pérolas de estoque que ele tinha, né? Um bom negociante tem estoque, não tem? Pelo menos tem umas 2, 3 ali para... Né? Negociante de pérola deve ter um conjunto. Vendeu tudo, tudo que tinha, tudo. E adquiriu aquela. Nós estamos dispostos a perder todas as coisas? Não perder no sentido, não ficar pobre, eu não estou falando disso, meu irmão. Eu estou falando de valores. Valores que às vezes a Bíblia já condenou. E você está agarrado com esses valores. A palavra de Deus diz para você se livrar disso. Mas são coisas boas, sim, mas tem algo muito melhor. E às vezes eu ficar preso em boas coisas, eu perco o melhor. O bom não é o ótimo. É ou não é verdade? E aqui ele está falando, o reino dos céus existe renúncia. Eu abro mão de coisas boas para ter algo muito melhor. Nós temos que aplicar isso na nossa vida de alguma forma. Paulo fala lá aos filipenses, e na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Ele fala, a hora que eu entendi a excelência, quando eu conheci, eu entendi o que é o reino dos céus, o que eu vi em Jesus, a partir daquele momento, tudo que eu tinha de importante para mim, eu entendi que era perda de tempo, perda de energia, era perda. O que para mim, ele continua, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, refúgio, lixo, resto. O que seria escória? A escória é quando você purifica a prata e o ouro, o que sobra da purificação, a impureza, é chamada de escória. É como uma criança que faz o trabalho escolar, e pega aquele monte de EVA, papelão, cartolina, uma tesoura, cola. Quem tem filho sabe o que é isso. E a mesa da cozinha vira um negócio assim. Aí quando termina o trabalho está bonitinho, mas sobrou um monte de coisa. Um monte de pedacinho de papel picado, de coisa, sabe aquele lixo? É isso aí. Paulo está falando, quando eu olhei para Cristo, eu vi que o que eu tinha era um monte de retalho, coisa para ser jogada fora, escória, refúgio, resto de trabalho escolar. Aquele monte de papelzinho que não vai usar, não serve mais para nada. Você amassa tudo e o pior, está tudo cheio de cola, cheio de tinta. Você ainda na hora de juntar, né? Se suja tudo, enfim. Paulo está falando, é isso. Tudo que eu tinha de valioso, a minha religião, a minha importância, o meu prestígio social, tudo foi refúgio, escória, lixo. Eu vendo tudo, hoje eu abro mão de tudo por causa de Jesus, é o que Paulo está falando. Eu considero como escória para que possa
ganhar a Cristo. Ele termina assim. Para que eu possa ganhar, para que eu possa adquirir essa pérola de grande valor, eu tenho que entender que tudo que eu tenho, por mais precioso que seja, só serve para que eu me livre disso, para que eu possa adquirir essa outra coisa. Lembre-se, a salvação quem conquistou para você foi Jesus. O reino dos céus está à sua disposição. Mas quando você entender o que é verdadeiramente o reino dos céus, eu e você, nós vamos abrir mão de tudo. Vamos abrir mão de tudo para adquirir esse reino. É isso que Deus diz para nós. Lá em Apocalipse, mostra, em algumas passagens, mostra principalmente a revelação da Babilônia espiritual, uma mulher prostituta, adornada com pedras preciosas, com roupas boas e com pérolas. Aparece 2 vezes. Mas é interessante que lá em Apocalipse 21, quando ele termina apresentando a nova Jerusalém para nós, nós vemos que a cidade santa, a cidade que Deus preparou para nós, ela tem 12 portas. Isso está lá em Apocalipse 21, depois você pode ler na sua casa. E essa cidade gigantesca, magnífica, que é uma cúpula de ouro transparente, quadrada, não é redonda, ela é toda quadrada. Ela tem 3 portas para cada lado, 3 portas para o lado norte, 3 portas para o lado sul, 3 portas para o lado oeste e 3 portas para o oeste. Para quem é bom de matemática, 3 vezes 4, 12. Sobre cada porta está escrito o nome de uma das 12 tribos de Israel. Olha lá, os 12 nomes. E cada porta daquela, a Bíblia diz que é uma pérola. Cada porta é uma pérola. Então a entrada pela cidade, você entra atravessando uma pérola. Eu não sei nem como é que a porta é feita como uma pérola. Ela é redonda. Eu não sei se ela é quadrada, revestida de madrepérola. Já ouviram falar esse termo, madrepérola? Madrepérola é um acabamento com o mesmo material que é feito a pérola. Algumas ostras, quando você abre ela por dentro, ela é toda revestida de madrepérola. É o mesmo material que faz a pérola, só que ela é um revestimento. Eu não sei se essas portas, elas são revestidas de madrepérola. Mas olha o significado e a simbologia. O dia que nós entrarmos na Nova Jerusalém, nós vamos entrar passando por uma pérola. E aí Jesus fala que o reino dos céus é semelhante a um homem que está buscando coisas boas. E ele fala, o reino dos céus, o reino de Deus, a cidade santa, a Nova Jerusalém, a entrada dela são portas de pérolas. Significa, é aquilo que você está buscando. O que você está buscando hoje é uma felicidade transitória, temporária. Mas o dia que você entender que a verdadeira felicidade está no reino eterno, um reino que Cristo criou para nós, e entender que a porta dessa cidade é por uma pérola, nós vamos entrar passando pela pérola. E a pérola é a simbologia do reino dos céus. Você vai entender que vale a pena abrir mão de tudo e adquirir esse bem de preciosíssimo valor. A pérola é a vida com Jesus. Amém, queridos? Que Deus nessa manhã possa falar ao nosso coração, possa mostrar, revelar mais do que eu falei para vocês. Eu tentei trazer o máximo aquilo que Deus pode apresentar para nós. Mas que eu e você passamos a partir de hoje a valorizar muito mais essa pérola de grande valor que Deus coloca diante de nós. Que eu creio que o reino dos céus é Jesus, é o próprio Deus, é a própria revelação dele em nós. Mas que vale a pena nós abrirmos mão de todas as coisas para adquirirmos essa pérola. E entrarmos, como diz, bem-aventurado aqueles que entram na cidade santa pelas portas. É o que está escrito. E as portas são as pérolas. E a pérola é o reino dos céus. É essa pérola de grande valor que Jesus hoje coloca diante de você. E você pode decidir em tê-la, adquiri-la ou não. É uma decisão pessoal. Que Deus, eu tenho certeza que Ele quer que você tome nessa manhã. Que você diga para Deus, eu quero. É isso que eu quero para mim. Amém, meus queridos?